tá bem. destreinando. Tá treinando. Então, aí mas treinou, assim, tá mal. Tem assim, distribuidoras, não só distribuidora de peça, tem também de ferramenta, tem Todo ramo. lanchonete, tem todo lugar, assim, que você chega e a pessoa, ela nem quer conversar com você. Você tá querendo comprar peça, já teve, assim, lugares que eu fui que tinha 5 pessoas paradas e ninguém me atendia. Eu acho um absurdo isso, assim, eu odeio descaso. Então, assim, Sim. quando a pessoa não gosta do que ela faz, a tendência é que ela faça mal feito. Então, acho que quando eu fiquei realizado foi quando eu comecei a fazer o que eu gostava de fazer, assim, eu acordava e dormia sem saber, amanhã é terça, quarta, tanto faz, eu vou fazer o que eu quero fazer, porque, assim, eu gosto de fazer isso. É o que eu falei recentemente numa live do canal, assim. Eu recebi uma pergunta no Instagram, o rapaz perguntou o que você faria hoje se você pudesse fazer qualquer coisa. Eu ia fazer uma live dali 20 minutos. Eu falei, eu ia vir pra loja e fazer a live, porque é isso que eu quero fazer hoje. Pronto. Assim, eu não tenho a obrigação de fazer, mas é algo que eu faria mesmo de graça, sabe? Eu gosto demais de fazer. Até porque eu não recebo fazer a live, então eu faço de graça toda semana. E Mas quando você eu faz gosto essa live aí, o que você aborda no tema da sua live? Quais são os Então, temas a gente principais? escolhe abordados? durante a semana, né? Certo. No momento eu tô dando um curso de graça de reparos avançados no canal. Certo. Então, assim, toda semana a gente aborda um setor. Por exemplo, o aparelho não tá dando imagem. Então, hoje a gente vai falar sobre como analisar o aparelho, passo a passo. Eu não pego e conserto o aparelho, eu ensino a analisar. Porque, assim, se eu conserto, por exemplo, a J5 Pro sem imagem, eu só te ensino a consertar um J5 Pro. Agora, quando eu te ensino a medir, você aprendeu a consertar qualquer um. Então, é isso que eu tento focar, entendeu? E passar o conteúdo para que quem tá começando agora tenha acesso a alguma coisa mais barato também. Tá, e você também tem o curso que você vende, né? Sim, eu tenho meu curso completo. Aí, para as pessoas entenderem que, por exemplo, o cara é empreendedor, ele tá empreendendo, ele tem o canal no YouTube, ele tem o Instagram dele, tá estourado, tem lá os inscritos dele, tem os seguidores. Poderia muito bem tá só vendendo o curso dele, que muitas pessoas fazem só vender, mas ele está fazendo algo gratuito. Qual que é o propósito de fazer gratuitamente um curso para as pessoas e não só cobrar? Então, é que quando eu comecei, lá atrás, eu lembro que tinha 2 ou 3 canais, que era o Cícero Cowboy, o Infocel JK e era o André Cispe, que produziam conteúdo para conserto de celular. E naquele tempo, assim, não tinha muito conhecimento na internet. Eles eram os melhores, assim, porque eles realmente gostavam do que eles faziam. E, assim, era muito difícil você ter acesso a um conteúdo de qualidade que fosse bem explicado naquele tempo, mesmo tendo algumas pessoas. Não tinha tanta gente quanto hoje. Hoje tem bastante gente. Hoje você coloca lá como trocar conector, parece uns 50. Deve ter até eu ensinando lá. Então, tem muita gente ensinando hoje em dia, mas naquele tempo não tinha muita gente. E há 2 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei o canal, ainda não tinha tanta gente, pelo menos trazendo conteúdo que eu tinha dúvida. Por exemplo, quando eu comecei, eu tinha dúvida de qual espátula usar, metal ou plástico, eu tinha dúvida de como colar uma tela, eu tinha dúvida de como desmontar um aparelho, eu tinha algumas dúvidas assim que eram dúvidas que eu não encontrava em lugar nenhum. Você às vezes encontra no meio de um vídeo, mas você não encontra como aquele assunto, então você acaba não achando o vídeo. Porque às vezes... Na verdade, assim, o cara coloca lá como reparar o aparelho X, mas ele não coloca para você achar no termo da pesquisa como trocar, sei lá, reparar a trilha ou trocar o conector, que é uma coisa que tá no meio do vídeo, né? Isso. O cara, ele faz o vídeo bruto completo, ele não faz o mastigadinho, que é o que às vezes é que nós somos preguiçosos, a gente quer o mastigado, né? A gente quer o fácil. Mas não é que assim... facilita para quem tá pesquisando. Não é só que a gente quer assim, é que assim, como é que você vai achar se você não sabe como procurar? Você tem que adivinhar em que vídeo vai estar, no caso. Aí assim, fica difícil. Quando eu comecei, uma coisa que acontecia muito era que eu tremia bastante com o ferro. E isso aí é uma coisa que com o tempo vai melhorando pro técnico. No começo ele treme, vai ficando mais firme, chega uma hora que ele treme bem pouco ou não treme. E também tem relacionado a nervosismo, né, outras coisas. Então assim, muita gente não sabe que com o tempo melhora. Então o cara começa hoje, treme um pouquinho, não é pra mim. Matou uma placa, já cancela, para tudo. Aí assim, eu resolvi trazer alguns vídeos também, explicando pro pessoal que além de assim, ter essas dúvidas, tem algumas outras coisas que com o tempo melhora. Por exemplo, a tremedeira. Eu postei um vídeo lá falando sobre o que fazer quando você treme muito, que é apoiar o braço, chupar uma bala antes, para quem é nervoso ajuda. Fazer algumas coisas assim que eu fazia quando eu comecei. E além disso, eu também comecei a postar algumas dicas de assim, empreendedorismo mesmo, que é pro cara que ele tá começando agora, ele não tem muito recurso, mas ele quer começar a ganhar dinheiro. Porque quando eu comecei mesmo, para achar fly, para achar outros fornecedores aqui, foi muito difícil. Eu lembro que não foi assim da noite pro dia. Eu tive que conhecer muito técnico, eu tive que conhecer assim muito grupo de técnico. O pessoal não quer passar o contato, então assim, é difícil no começo. No começo pensar, ninguém quer passar porque eles não querem ajudar, mas não é. É que assim, se eu te recomendo um técnico que ele é ruim, ou se eu te recomendo um cliente final, ele vem comprar com você, eu fico queimado com você, você não vai querer vender para mim depois. Então assim, é muita coisa que a gente tem que entender. Só que com o tempo a gente aprende como procurar fornecedor. Hoje em dia, se eu mandar num grupo, aparece 5, pelo menos aqui na região, tem um monte. Mas 5 quando você... só do seu lado. Só do seu lado. Mas hoje em dia, assim, pra quem tá começando ainda é difícil. No Jojoeta não tem fornecedor ainda? Ainda não, mas logo vai ter. Daqui a pouquinho. Quem sabe eu não monto lá, né? Aí, pronto aí. Não, mas assim, tem bastante hoje. Marca então, aí, assim, vamos tacar fogo lá no Jojoeta agora. Não, passa reto da nossa sessão, hein?
Mas assim, hoje em dia tem bastante. Então, para quem está começando, ainda é difícil encontrar. Então, é dúvida que o pessoal tem, mas que muita gente não estava abordando. Então, eu resolvi trazer isso aí para ajudar muita gente que está começando. Porque, querendo ou não, para muita gente que está começando, existe aquela dúvida: nossa, mas será que vai dar certo? Porque, cara, para quando você está começando, vocês começaram também a consertar celular, vocês sabem como é que é. Sim, assim, sim. a família não A apoia. gente, na verdade, começou a estragar celular. Depois Depois você começa estragando, depois você a gente arruma, né? estragava e pagava pra alguém arrumar. Falava, arruma aí. Mas então, quando você começa, você sabe que a família não apoia, falta dinheiro, vem prejuízo, parece toda hora. Parece que assim, Ninguém aposta. no começo parece que você ganha 100 e perde 300. Você fica Sim. feliz por ganhar 100, aí você já perde 300 logo em seguida. Você pensa, não tá valendo a pena, não tá dando certo. Então assim, é difícil para quem tá começando. Então para muita gente que tá começando, às vezes o cara vai ser um técnico muito bom, só que por causa de uma coisa que aconteceu, ele desiste. Então assim, eu resolvi criar o canal principalmente por isso, para ajudar quem tem medo assim de não dar certo, sabe? Você vai dando os atalhos pro cara pra ajudar o cara a deixar de ter algumas percas, né? Então, no canal eu coloco os erros que eu já cometi ou que eu já vi outras pessoas cometerem. Que eu já ajudei muita gente que tem loja, assim, que tava perto de falir, que era só mudar uma coisa, que o cara conseguia não falir, e assim, ele mudou e deu certo. Ou teve cara que faliu, por exemplo, aqui em Sorocaba, no centro, teve um rapaz que ele faliu, e ele faliu falando que a culpa era da atendente dele, porque ela não tratava os outros bem, ela não organizava a loja. Eu falei, então, mas por que você não troca? Ah, não, Mas não quem quero treinar contratou? outro. Não quero treinar outro atendente. Então, você vai falir por... Ah, então a culpa é da atendente? Não, a culpa é sua. Você não quis, você podia ter Sim. trocado. A responsabilidade de ver o que tem de errado na sua empresa é sua. E isso aí é uma coisa que assim, eu sempre tento mostrar no canal. Independente do que acontece, você tem que assumir a responsabilidade, porque a empresa é sua. É o que a gente Começa por fala, aí, né? né?